Univasf Debate, a agroecologia segue o caminho oposto ao das grandes empresas de agronegócio, que normalmente utilizam agrotóxico e produzem em larga escala. Já o modelo agroecológico é diferente. Além do aproveitamento de resíduos orgânicos no cultivo de frutas e verduras e a preservação ambiental, há também uma proposta social que é garantir a sustentação financeira de produtores rurais e suas famílias. Aqui na região já existe um trabalho de referência no cultivo das hortaliças orgânicas. A Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Orgânicos do Vale do São Francisco, a Provasf, tem cerca de 60 agricultores. Esse grupo já recebeu até o certificado de qualidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para conversar com a gente sobre agroecologia, nós convidamos a presidente da Provasf, Osaneide Gomes, e o professor da Univasf, Helder Ribeiro. Ele atua nas áreas de solos e nutrição, de plantas e também coordena o Núcleo de Estudos Sertão Agroecológico. Queria agradecer a presença de vocês. Já vou começar perguntando primeiro ao professor Helder, qual a diferença aí entre agroecologia e o produto orgânico em si? Que a gente tem essa visão de que o orgânico e a agroecologia é a mesma coisa. Essa pergunta ela é bem pertinente, né? Porque o produto orgânico ele pode ser agroecológico, mas em algumas situações há uma situação em que na realidade não se atenderia ao princípio da agroecologia determinados sistemas de produção ou organização para a produção orgânica, né? Então, a agroecologia, ela parte de uma perspectiva, né, que busca a sustentabilidade na perspectiva ecológica e que dá base para os sistemas agrícolas, né? Nesse sentido aí, né, tem a questão, né, da ciclagem de nutrientes, né, como você bem colocou, né, a utilização dos resíduos orgânicos de plantas que potencializam essa ciclagem de nutrientes. Também temos a perspectiva, né, e aí associada a isso a questão ecológica, né, potencializando as relações ecológicas que tornem esse sistema mais eficiente, sem perdas e sem poluir. Também temos a questão econômica, né, então, que é extremamente importante, social e econômica, né, como que os grupos se organizam para produzir e o quanto que se afere da produção e que isso seja justo, tanto para os agricultores, né, que estão produzindo, que aquilo seja capaz de remunerá-los e de que permitam a reprodução social dessas famílias e desses grupos, e também a questão sociocultural e política. A produção orgânica, ela, em muitos casos, ela potencializa essas dimensões, social, econômica, cultural, política, e também tem outras que a gente poderia incorporar aí, como a ética, a moral, né? É ético produzir determinados alimentos, colocando em risco o meio ambiente, a população, né? Então, são questões que passam pela perspectiva da discussão da agroecologia. Quando nós tratamos de sistemas orgânicos puramente, né, muitos desses sistemas vão atender a essas diferentes perspectivas, né, mas alguns sistemas que têm se colocado aí como sistemas de produção orgânica, na realidade acabam se caracterizando como sistemas que substituem insumo, né? Então, se você tira um adubo químico e coloca um adubo orgânico, um humus, né, ou compostagem, e aí você está atendendo a nutrição da planta sob determinados controles, sem poluir, né? Também temos controle de doenças e pragas, né, que pode ser feito utilizando extratos vegetais e uma série de produtos que tem, inclusive, né, no mercado aí, certificado, Ministério da Agricultura e tudo mais. Entretanto, alguns sistemas orgânicos podem não atender às outras dimensões. Eu queria fazer a pergunta agora para a Osaneide sobre a associação. Ela já está funcionando. Fala um pouco sobre o trabalho de vocês. Então, a associação ela já existe há quase 2 anos e surgiu da necessidade que nós agricultores sentimos de nos organizar enquanto produtores agroecológicos. E há um diferencial dessa associação, ela existe hoje com mais de 60 produtores associados e temos um diferencial que é ter uma horta urbana trabalhando agroecologicamente. Isso a gente fortalece também a agricultura periurbana, né, porque não tinha. E aí também
traz essa possibilidade da organização social, de que um produtor está ajudando o outro, porque a agroecologia traz isso. Traz todo esse viés da organização social, da questão mesmo da gestão. E aí a gente, com essa associação, fortalece mais a agricultura agroecológica aqui na nossa região e traz também essa visibilidade que não tinha antes. A gente vai aprofundar mais à frente a questão da agroecologia, mas queria voltar num ponto agora que geralmente é bastante questionado, de que um produto produzido sem agrotóxico ele é muito caro, ele é inviável. Explica, isso é um mito, explica o porquê ainda existe essa crença ainda. Se a gente for pegar de uma forma bem geral, quando trabalhamos a perspectiva dos produtos agroecológicos, na realidade, do ponto de vista de insumos, como o agricultor tende a utilizar mais insumos locais, recursos que o ambiente propicia para ele ou que busca nas proximidades, né, de resíduos, de controles alternativos, de sementes produzidas e mantidas pelos próprios agricultores, os custos com os insumos externos, na realidade, ele cai. O que normalmente aumenta, e aí, quando nós falamos de agricultura familiar, acaba que a mão de obra é familiar, então na realidade você não tem um custo externo. Para alguns sistemas orgânicos você pode ter esse custo porque você acaba contratando, né? Mas no campo da agricultura familiar isso não é algo, na realidade, que do ponto de vista social é extremamente importante, porque a agricultura familiar gera emprego por conta disso, porque ele envolve a população do campo, as famílias, os membros da família, né, no processo produtivo. E agora, em relação ao custo, quando pensamos no produto orgânico, o orgânico ele traz a ideia de uma certificação, né? Então, o processo de certificação hoje, né, ele tem algumas categorias de certificação. Vou pegar os dois extremos. Uma primeira, que é uma certificação que passa por uma auditoria externa, isso envolve uma empresa que certifica, ou ONG, mas tem um custo isso. Então, vem um agente externo, técnico, vai fazer um checklist na propriedade, se está atendendo aqueles critérios para ser considerado orgânico. Isso, normalmente, é o que encarece o produto, né? E aí, fica um pouco mais caro em algumas situações. Temos certificação em que os próprios agricultores, que isso a legislação brasileira dos orgânicos também contempla essa perspectiva, que os agricultores têm condição de, enquanto grupo, trabalhar uma certificação em que, na medida que se aproxima do consumidor e o consumidor conhece a forma como é produzida, isso dispensa um certificador externo, né? E aí se constrói uma relação entre consumidores e agricultores, de modo a que se conheça os processos produtivos e que elimina esse custo desse certificador e agente externo. E isso, na realidade, faz com que os produtos fiquem muito mais baratos. Eu queria que você comentasse aí como é que essa relação entre o consumidor e vocês lá, explica aí, vocês já tem aquela clientela fiel, aquele pessoal que já conhece o trabalho de vocês? Nós já temos uma clientela fiel, que nós hoje temos 2 feiras, uma que funciona na sexta-feira, aqui no Parque Josefa Coelho, e temos uma que funciona aos domingos na Feira da Areia Branca. E é isso que o professor disse. Na verdade, o produto orgânico em si, se você for analisar, ele é um produto mais caro. Agora, o produto agroecológico, que é aquele produto que a gente aproveita tudo que tem na propriedade para que, de fato, barateie o nosso custo de produção. Isso, com certeza, ele fica mais barato. Porque a primeira coisa que a gente tem que partir é do princípio de ver o que é que temos ao redor que podemos utilizar nessa produção para que esse produto, de fato, saia barato ao consumidor final. E aí, aqui na nossa região, não é diferente. A nossa associação, ela trabalha sempre nessa questão de baratear o custo, porque o que a gente traz como bandeira de luta é a sustentabilidade alimentar da população. E com isso, a gente está melhorando o meio ambiente, melhorando a saúde das pessoas e também, claro, que todo mundo precisa no financeiro. Mas o nosso forte maior, com certeza, é a questão mesmo da sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade alimentar da nossa população. Professor, a gente sabe que é um trabalho de articulação nacional
E esse trabalho ele vem incentivo à produção agroecológica. Queria que você falasse como é que funciona esse trabalho de articulação, como é que é feito esse trabalho dentro das comunidades. Explique aí pra gente. Ok. Na realidade, hoje nós temos, só para dar um pano de fundo, né? Hoje nós temos uma lei, né, que é uma lei que promove a agroecologia e a produção orgânica. Essa lei foi promulgada em 2012 e em 2012 construiu-se dentro do plano plurianual do governo federal um orçamento para 3 anos do plano, né, para os 3 anos em que se executaria esse plano, e tem uma série de ações favorecendo, fomentando, promovendo a agroecologia e a produção orgânica. Aí temos ações no campo da produção e no campo do conhecimento. No campo da produção está desde a questão da produção de sementes em bases agroecológicas, de insumos também, porque é uma lei de agroecologia e produção orgânica, então as duas correntes estão aí dentro, né? Então insumos também, não as sementes enquanto insumo, mas os demais insumos que a agricultura orgânica permite, eles perpassam pelas ações que essa lei se dispôs a fomentar. No campo do conhecimento, nós temos a assessoria técnica, né? Temos também processos de formação, cursos, capacitações, uma série de outras ações de cursos e núcleos de agroecologia, como é o núcleo nosso aqui, o Sertão Agroecológico, né? Só para ter uma ideia, aqui no Nordeste existem 45 núcleos de agroecologia, a partir dessa articulação, né? E esses núcleos estão onde? Dentro das universidades, nos institutos federais, né? E no Brasil, né? Então nós estamos falando de uma rede muito grande, né? O ano passado, nós aqui, junto com essa rede de núcleos, aprovamos um outro projeto da rede de núcleos do Nordeste, e que está sendo construída essa rede com as ações coletivas, e tudo isso advém de quê? De toda uma construção social, e aí nós temos a Articulação Nacional de Agroecologia, que é uma das entidades que aglutina as forças tanto ligadas aos movimentos sociais, às organizações não governamentais que atuam no campo da agroecologia, a pesquisadores, né, e também uma série de outras organizações que têm construído esse processo de legitimação da agroecologia enquanto a forma para se promover o desenvolvimento rural sustentável, né? E além dessa, que é a Articulação Nacional, tem a ASA, né, que aí tem uma atuação, né, delimitada no semiárido por conta da questão da convivência com o semiárido, né, e também é uma outra organização que deu uma contribuição muito forte. E no campo da produção orgânica existem algumas outras organizações ligadas à rede estadual de câmaras que atuam na produção orgânica, e também tem o Ministério da Agricultura, tem uma Câmara Setorial de Agricultura Orgânica. Então, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi construído a partir da articulação dessas duas frentes, e isso deu esse resultado que nós tivemos até esse ano. Esse primeiro plano fecha agora. Ao longo desse ano foi discutido, por conta dessas organizações, foi feita uma avaliação a partir do ENA, que foi realizado inclusive aqui na Univasf o ano passado, né? Foram mais de 2.100 agricultores, representantes de organizações do país inteiro, que vieram para cá para discutir o que precisa ser feito para a agroecologia avançar. Então a gente pega, por exemplo, é socialmente justo alguém ser dono de uma propriedade de 10 mil hectares e produzir só soja, né? Ou só cana, e isso no contexto social no qual aquela produção está inserida, né? Como a gente vê em algumas regiões, as populações, a comida vem tudo de fora, a comida daquela região vem toda de fora, porque um lugar que só produz soja, só produz cana, de onde vem o alimento da população que mora nessa região, né? Então são questões extremamente importantes a serem colocadas, porque se a gente for avaliar, né, 75% do que nós consumimos, quem produz é a agricultura familiar, né? Então essa agricultura familiar é que produz a comida, né, o que a gente se alimenta no dia a dia. Claro que esse é o campo da agroecologia, é a agricultura familiar. Agora, nem
toda a agricultura familiar está fazendo produção orgânica e agroecológica. E aí é onde a gente precisa avançar, que é o caminho que a Planalto precisa avançar, né? E aí eu já pergunto ao Zaneide o seguinte, pelo trabalho que você vem fazendo, quais são esses avanços? Vocês já perceberam o que de avanço no trabalho de vocês desde o começo da associação? E o que é que ainda falta avançar, de repente, um projeto para vocês futuro aí? O que é que vocês planejam? Olha, de avanço que vimos é que, de fato, já começou a divulgar. E aí a gente dá até os parabéns para esse núcleo da Univasp, porque ajudou muito na questão de como é que diz, de fazer a divulgação da feira. Isso avançou, porque ninguém conhecia na região, nenhum grupo que trabalhava agroecológico. E uma outra coisa que avançou foi porque nós partimos de uma feira, hoje já temos a segunda feira, e o que precisa de fato é um espaço nosso para que de fato a gente tenha onde escoar a nossa produção. Porque até então a gente está num espaço emprestado na feira, no meio da feira convencional, a outra no outro espaço aqui no Parque Josefa Coelho, e que nenhum desses espaços é nosso. A qualquer momento pode chegar alguém e dizer, vocês não vão ficar mais aqui, e aí a gente não vai ter aonde vender a nossa produção. Então, uma das coisas ainda, infelizmente, é o gargalo da comercialização. E a gente precisa avançar um pouco nisso. Dentro da associação, esse trabalho coletivo de vocês já tem meio que um planejamento para chegar a esse passo aí de conseguir um local? Ou como é que está a situação hoje? A gente tem um planejamento, inclusive teve uma emenda parlamentar de um deputado que já tem um valor de um recurso para que nós, de fato, construa o nosso centro de comercialização, porém o impasse está no terreno. A gente não tem ainda esse terreno. O local onde será construído. Então, a gente já tem um pouco do recurso, aproximadamente R$400 mil, para, de fato, construir o espaço dos orgânicos aqui na cidade de Petrolina. Pelo que a gente percebe, é um trabalho que ele é um trabalho bem árduo, um trabalho realmente de conscientização, que precisa mudar a cultura da população e até dos governantes nesse tipo de investimento, que é algo muito bom. E aí eu faço outra questão para o professor. Qual a desvantagem do modelo convencional? O senhor acredita que ele tem um prazo para entrar em colapso, por exemplo, se a população não acordar que há essa necessidade de investir no modelo agroecológico? O sistema de produção convencional, a base dele ele se sustenta com base em recursos naturais, que são, na sua maioria, são recursos escassos e que, finitos. Então, na medida em que esses recursos começam a ficar mais escassos, eles tendem a ficar mais caros e o sistema, pensando só na fonte, a gente já vai ter alguns gargalos e isso começa a entrar em alguns colapsos. Então, por exemplo, se a gente pegar recursos, esses sistemas são extremamente dependentes de energia, de petróleo, de combustível, muitos dos insumos como nutrientes, no caso, alguns nutrientes advêm ou do uso direto de extração mineral, e isso é finito. Então, na medida em que acaba um recurso como esse, se apresenta um problema para o sistema e ele entra em colapso. A água é um recurso finito. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, nós temos aqui esses projetos de irrigação, que são fincados no uso da água. Então, o Rio São Francisco agora está vivendo essa condição. Então, preocupante até. Justamente. Então, é sustentável produzir isso dependendo totalmente dessa água do São Francisco? Então, tudo isso são questões que precisam ser colocadas e que nós precisamos avançar na construção de sistemas mais sustentáveis. Então, precisa-se construir sistemas adaptados às condições que os ambientes propiciam. Então, variedades que tenham condição de fazer uso eficiente da água, e aí seria essa realidade nossa aqui. Para outras regiões, e aqui também, a gente pode pensar isso, trabalhar o quê? O que é potencial aqui? A partir do que esse bioma tem. O que as populações locais têm de conhecimento tradicional construído e que pode ser potencializado com a pesquisa, mas que precisa ser trabalhado a partir da realidade local.
né? O que acontece é que o sistema convencional ele foi desenvolvido a partir de uma realidade, né, externa, de outros países, e isso virou um grande mercado para insumos da indústria química, indústria, né, de máquinas e tudo mais, e isso acaba se revertendo para a agricultura, né? Então, virou mais um nicho de mercado para um processo de industrialização. E o campo, na realidade, ele foi refém de tudo isso, né? Então, a população do campo, né, a população que já vivia no campo, ela foi refém de todo esse processo. Então, assim, aquilo que era a cultura local, que poderia ter sido potencializado e construído sistemas e formas de vida mais sustentáveis, adequadas à realidade local, foi totalmente desrespeitada. Por exemplo, os custos envolvidos aos problemas de saúde advindos da contaminação por agrotóxico entra na conta desse sistema? Não entra. Isso é uma externalidade e que quem vai arcar é a sociedade como um todo, né? Os custos da escassez de água que está batendo, por exemplo, na conta de energia da população como um todo, né? Então, quem mais consome água é a agricultura. E essa água, né, professor, vale salientar que essa água também, a gente não tem a água porque foi desmatado as grandes nascentes dos rios, não só do Rio São Francisco, mas de todo o nosso país, para os grandes plantios de monocultura, como a cana-de-açúcar, como o senhor colocou, a soja e outros mais que a gente sabe que esse país produz. Preocupante, e agora a gente vai dar uma pausa para ouvir a opinião das pessoas nas ruas, para saber se elas estariam dispostas a pagar por um produto sem agrotóxico, independente aí do valor. A gente vai conferir aí quais foram as respostas. Você pagaria mais dinheiro em um alimento sem agrotóxico? Sim, com certeza. Porque o alimento sem agrotóxico, mais saúde, mais vida mais saudável. Sim, com certeza. Pagaria sim. Por uma qualidade melhor de vida. Como a gente viu aí na rua a resposta das pessoas, é uma preocupação em se alimentar bem. A gente já comentou que é um certo mito de que esse alimento ele é mais caro quando ele é produzido, por exemplo, por uma cultura agroecológica. Fala um pouquinho sobre isso aí. As pessoas estão dispostas mesmo? Vocês percebem isso no dia a dia? Percebemos, João. No início foi difícil porque o pessoal não acreditava que o produto realmente era um produto limpo, mas agora o pessoal realmente estão dispostos e é mito. O produto agroecológico ou orgânico, ele não é mais caro. Ele é um produto, hoje a gente tem produto que lá na feira é mais barato do que no supermercado. Então, o que as pessoas têm que ver é realmente ir frequentar a feira, porque a feira você compra direto ao agricultor que está produzindo, ele está lá também vendendo, não passa por atravessador, então isso também barateia o produto e a gente tem isso como prova de que realmente o produto agroecológico ele não é mais caro do que o produto convencional. E aí, professor, eu queria fazer uma pergunta. A agroecologia, ela consegue algum dia, de repente, atender a demanda de mercado do modelo convencional ou não é a proposta da agroecologia? A proposta seria outra? Bom, a proposta da agroecologia é promover o desenvolvimento sustentável no campo e quando a gente parte para a perspectiva de que, na realidade, a gente está produzindo alimentos, né? Então, também tem a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável da cidade, né? De uma forma que se pensar que se as pessoas estão consumindo alimentos mais saudáveis, que os rios estão sendo menos poluídos, então, de uma forma geral, a gente promove também o desenvolvimento sustentável para além do ambiente rural, né? A questão de se vamos conseguir produzir, né, tudo num sistema agroecológico, ela é bem pertinente também, porque se a gente avaliar quem que é o público que trabalha a produção agroecológica, nós estamos falando de agricultores familiares, comunidades tradicionais, né, indígenas, quilombolas, né, assentados da reforma agrária. Então esse é o público da agricultura familiar e esse público ele é responsável hoje, e também existem os agricultores familiares, né, que têm sua diversidade além desse público mais tradicional, que envolve as comunidades tradicionais. Então, esse é o público que produz mais de 70% do que da alimentação da população brasileira, né? Então, se a gente tem esse dado de que a agricultura familiar produz significativamente
o alimento da população, né, e que esse público é o público que permeia essa perspectiva da agricultura agroecológica e produção orgânica, na realidade, se houver investimento, e aí o investimento em pesquisa, em ensino, porque na realidade precisa ser formada uma geração de técnicos, precisa ser construída informações científicas que dão base para muitos dos processos de produção, precisa ser construída toda uma estrutura de base para a questão de insumos, considerando a agricultura orgânica, né, que é base para a gente atingir isso. Por que nós temos uma agricultura convencional estruturada? Porque houve um investimento pesado de recursos públicos, tem investimento privado, porque tem interesse em lucro, né? São empresas. Então, houve investimento pesado em pesquisa. Então, a Embrapa, por exemplo, é uma empresa que fundamentou o que a gente tem de muito do que está aí, de produção de soja, de cana, de tudo. Então, e o que a Embrapa fez de agroecologia? Fez alguma coisa, não vou dizer que não fez, mas, né, e outras empresas públicas fez de produção de conhecimento que fomentasse, mas não é necessariamente a empresa que não fez porque não priorizou, é porque na realidade o governo e toda a sua estrutura econômica e política direcionou o investimento para um determinado tipo de sistema de produção, e a gente não gerou informação, não formou técnico, não formou gente nas universidades para atuar com essa perspectiva. Então, se a gente fizer esse investimento, nós temos condições de produzir sim em bases agroecológicas para alimentar a população e tornar os nossos sistemas produtivos mais sustentáveis. E isso é fundamental, o apoio da Univasf. Como é que a Univasf atua? Como é o trabalho de vocês nesse suporte? Bom, desde 2012, 2013, né, a gente tem trabalhado com alguns grupos e a partir de projetos de extensão, como o ProExt, né, que a gente vem direcionado para trabalhar nessa perspectiva da agroecologia. E mais recentemente estamos tocando 2 projetos, financiado pelo CNPq, que é do Núcleo de Agroecologia Sertão Agroecológico, que se insere nesse contexto, né, da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, então faz parte desse investimento, né? E dentro disso, nossas ações têm sido, primeiro, sistematização de experiências dos agricultores que fazem agroecologia e produção orgânica aqui, porque a gente entende que a base para se trabalhar como que vai se organizar ou que sistemas de produção precisam ser aperfeiçoados nessa perspectiva agroecológica é a experiência dos agricultores que já estão fazendo, né? Então, apoiar também esses agricultores, seja em cursos, palestras, divulgação, como o Zaneide bem citou, a gente tem tentado divulgar o trabalho, né, da Provasf na feira, articulação com outras organizações e outros núcleos de agroecologia, porque aqui nós temos, só aqui em Petrolina, nós temos o Núcleo Sertão Agroecológico e o CVT, que é um Centro Vocacional de Agroecologia, que tem a mesma perspectiva de trabalho no Instituto Federal, né, na zona rural. Temos agora, recentemente, que somos parceiros também, um Núcleo de Agroecologia dentro da Embrapa, e também exercemos essa parceria com eles. E em Juazeiro, a UNEB tem um Núcleo de Agroecologia coordenado pelo professor Jairton, que já tem uma história mais, né, de agroecologia aqui há bastante tempo, e que esses núcleos têm se articulado junto às organizações dos agricultores e junto às organizações que dão assessoria, né, a esses agricultores, como no caso de Juazeiro e todo o território, como o núcleo nosso Sertão Agroecológico, ele tem uma atuação nos 2 territórios, baiano e pernambucano, esse território do Sertão, do São Francisco, né. Em Juazeiro, o parceiro institucional nosso tem sido o IRPA, né, no qual a gente vem dialogando, trabalhando a formação de agentes técnicos para trabalhar nessa perspectiva também, colaborando com eles nesse sentido, e na sistematização e troca de experiência. E aqui o IPA, né, Instituto Pernambucano de Agropecuária, que é o agente de ATE e que também temos trabalhado essa coisa da sistematização. A gente está chegando ao final do programa, mas vou deixar o espaço aqui para você fazer as considerações finais, Zaneide, e também já fazer o convite, reforçando que as pessoas podem comprar os produtos aí da Provasf.
Bom, eu agradeço a TV Caatinga, né, pelo espaço. Não é todo dia que a gente tem um espaço desse para estar debatendo num assunto tão importante enquanto a agroecologia. E aproveito também para chamar, convidar mesmo a população para estar participando das feiras. As feiras, elas acontecem uma na sexta-feira a partir das 14 horas no Parque Josefa Coelho, a outra aos domingos a partir das 5 horas da manhã. E a gente sempre diz, né? Essa frase não é minha, mas é dos movimentos sociais. A agricultura familiar, se ela não planta, ou se a agricultura familiar não planta, a cidade não janta, né? Então, é essa mensagem que eu deixo e só quero agradecer mesmo, principalmente a Univasf, através do núcleo, né? Através do professor Helder, que sempre vem dando essa força. E é só parabenizar mesmo pelo trabalho que vem acontecendo junto a nós agricultores. Professor, das considerações finais e deixa um recado sobre a agroecologia. Bom, eu vejo que assim, é extremamente importante trazer esse debate para dentro da universidade, né? Somos uma universidade com 10 anos, estamos conhecendo, digo que a gente está conhecendo a realidade do sertão, né? Da Caatinga, dos povos que aqui vivem, e que a gente, enquanto universidade, tem um papel extremamente importante na promoção do desenvolvimento da região. Agora, que desenvolvimento, né? Com que base? Então, a gente precisa fazer essas leituras e compreender que aqui no semiárido nós precisamos, o semiárido ele exige isso da gente, né? Um olhar sobre a convivência, sobre os povos que aqui estão. E a agroecologia é uma perspectiva que fundamenta essa relação com as populações, com os modos de vida que aqui estão. Chegamos ao final de mais um programa, obrigado pela participação de vocês, mas eu quero deixar um recado. Você pode enviar sugestão de tema através do e-mail contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo Univasf Debate.